Olá, boa tarde. Hoje, dia 30 de setembro, acabando setembro, gente, nossa, acabando. Amanhã já é outubro. 30 de setembro, 5 horas da tarde, mais um dia de projeto A Professora Quer Saber, projeto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um projeto certificado pela Pró-Reitoria de Extensão. E hoje a gente tem aqui, né, um tema muito bacana, porque hoje a gente vai falar de algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de muita coisa, mas eu gosto muito de processo civil, né? Muito mesmo. E a gente vai ter hoje aqui a professora Rosemary Nogueira, que também é professora lá da FATES Fadiza, que está esses dias todos aqui, esses docentes todos aqui, e a gente vai ter esse tema, né, relacionado ao processo civil, que, como eu disse, eu gosto muito de processo, muito, 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 muito. É à toa que eu sou advogada. Eu gosto da coisa do processo, de petição, de audiência, né? Aí um fala de lá, ó, a gente responde daqui. Eu gosto dessa coisa. Então, sejam bem-vindos todos que já estão chegando. Vou aguardar aqui a nossa convidada, que é a professora Rosemary Nogueira, que teve essa gentileza de aceitar o nosso convite, né? Uma pessoa que é, assim, sabe tudo de processo civil. Então, vai falar com a gente hoje, né, sobre essa questão do processo civil no sistema de justiça em tempos de pandemia. Porque a gente sabe que nós fomos muito afetados, nós advogados, né? O mundo foi afetado, né? Mas os advogados que tinham aquela vivência do fórum, de ir ali, e a parte que quer o seu direito defendido, ela acredita muito naquela presença do advogado, da presença, né, da palavra do juiz, e tudo isso ficou muito afastado, como tudo. E aí, como é que a gente entende agora esse processo civil, essa situação toda? Então, já vi que a nossa convidada já está chegando. Eita, coisa boa. Gosto de gente pontual. Muito, muito, muito. Vou fixar o comentário aqui, que a Vitória já colocou, e vou convidar a professora Rosemary para falar com a gente, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Olá, professora, seja bem-vinda. Boa tarde, professora de France. Boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo bem, muito calor, na verdade, né? Aqui está. Rio de Janeiro está assim, Rio, 40 graus, né? A gente está assim, eu estou de cabelo preso, né? Estou aguentando. Muito, muito, muito calor. Muito mesmo. Está assim, como se diz, um sol para cada um, sabe? Então, Aqui muito sol. também. Eu estou em Campinas, e Campinas é normalmente mais quente que São Paulo. É, eu não conheço Campinas, mas tem oportunidade qualquer hora dessa. Deixa Estou passar um pouco apaixonada. passar essa coisa da gente ficar com medo de fazer tudo, né? Deixa eu voltar um pouco a normal. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso projeto. É uma honra tê-la aqui. Quero agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade, a estar aqui no momento que a gente não aguenta mais olhar tanto para a tela de celular, computador e tablet e falar com as pessoas, porque acaba que ficamos muito demandados, né, nesse período, né? E as pessoas ficaram mais ansiosas ainda, tudo querem pronta resposta, né? Ela visualizou, não respondeu, né? Então, obrigada pela sua Eu que agradeço, generosidade. professora. Eu me sinto muito honrado de poder participar dessa mesa virtual e já aproveito e cumprimentar a senhora, toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio, Rural do Rio de Janeiro, uma cidade que eu amo também de paixão, já trabalhei um tempo aí. Também gostaria de agradecer e cumprimentar a professora doutora Arleide Braga, magnífica reitora da FADIS e FATEG, que numa iniciativa pioneira para o Grande ABC, estabeleceu essa parceria com a Universidade Federal do Rio. E também dizer que em tempos de pandemia, são essas oportunidades que vão aí abrindo os horizontes, né? Muito obrigado pelo convite, estou honradíssima e com uma certa responsabilidade diante de tantas sumidades aí que tem passado pelo seu canal. A gente está chegando já nos 90 já. Ana. Fizemos bastante.
entrevistas, e eu sempre digo que criei um lema, né? Hashtag os bons passam por aqui. Porque, gente, cada dia, sabe, a gente se surpreende mais, porque e já tivemos pessoas assim do Brasil inteiro, sabe, de Rondônia, do Rio Grande do Sul, dos quatro cantos, de fora do Brasil, né? De Portugal, a gente vai ter uma convidada de Nova York, tá para vir, e a gente está assim sendo agraciado com conhecimentos diversos, com pontos de vista diferentes. Eu digo que esse espaço aqui é um espaço muito democrático, que a gente aprende, nós estamos aqui para aprender. Por isso que no projeto a professora quer saber. Aqui a professora não quer ensinar, aqui a professora quer E a saber. diversidade dos temas também tem sido bem interessantes, né? Porque não abrange só a área do direito, só a área do meio ambiente, vem cultura, vem política, vem matérias específicas do direito, e isso é muito bacana, né? A gente tem que lembrar que a educação é o grande carro-chefe, né, das nossas vidas, né? Que antes de escolhermos uma área, escolhemos a educação. Aí, por isso, a gente abriu assim, esse leque e foi bem aceito pela universidade. Mas, professora, eu gosto muito de processo civil, sabe? Muito mesmo. Fiquei muito feliz quando a professora vai falar sobre processo civil. Eu falei, oba, gosto de aprender. Então, eu já apresentei a professora antes até da sua entrada, mas vou renovar aqui a apresentação. A professora faz parte do corpo docente da FATES Padiza. Agradeço também a professora doutora Arleide. E sei que a professora é especialista no assunto. Então, adoro falar com especialista. Então, quero começar, professora, perguntando se, apesar de o Código Civil, né, ele não é assim tão criancinha, né, já está crescendo, já temos ele aí em vigência já há 4 anos, porque ele é de 2015 e começou a valer em 2016, não é isso? E nós tivemos que reaprender a lidar com essas questões processuais, porque ficou tudo à distância. Então, a gente estava sendo assim, a gente estava entrando no mundo das ações eletrônicas, né, desde da 11.419, os processos eletrônicos foram entrando, o processo civil veio se adaptando, mas, de repente, o mundo inteiro se viu acometido por uma ordem específica, nada de contato. E aí eu gostaria de perguntar, né, que já que tivemos que conviver com o distanciamento e não com as pessoas, e os atos eletrônicos se tornaram, assim, regra, então o que eu gostaria de saber, a senhora acha que os atos processuais também tiveram que se adaptar à pandemia? Bem, como você já afirmou, né, o principal impacto da pandemia foi o isolamento. E o isolamento é que trouxe a mudança na rotina para a sociedade. E essa mudança gerando aí determinadas obrigações de comportamentos a partir das ferramentas virtuais aí hoje à disposição, né? Logo que foi decretado o estado de calamidade no Brasil, o CNJ passou a elaborar medidas infralegais, né, para regular determinados atos processuais, em que pese o processo ter sido suspenso por um período, os físicos e os eletrônicos, os atos processuais em si não pararam. A prova disso é que até o dia 23 de agosto de 2020, segundo o STJ, que está disponibilizado no site do CNJ, foram prolatadas 297.201 decisões judiciais. E depois eu vou dar os números dela. De lá para cá, todos os atos processuais vieram sendo realizados. Apesar da suspensão dos processos, eles não foram interrompidos, porque foram estabelecidas medidas de urgências, tutelas de urgências, tutelas incidentais nos processos que estavam suspensos, ações civil pública, mandado de segurança, habeas corpus e outros regulamentos aí que foram necessários para conter uma eventual convulsão em razão de litígios e de demandas judiciais, né?
como você mesmo disse, permita-me chamar de você, Claro, não fica à respeitosamente, vontade. o CPC de 2015, ele já trazia previsões para atos eletrônicos. Então, na verdade, nós não estamos vivendo assim uma novidade, né? A Uhum. novidade em si é a execução dos atos eletrônicos de forma remota, né? Por conta do isolamento. E foi no sentido de evitar a disseminação do vírus. Mas o Uhum. artigo 193 já previa a execução de atos processuais eletrônicos, né? E algumas atividades jurisdicionais de formas virtuais. Inclusive o artigo 213, ele também permitiu que aquela rotina de horário comercial também fosse estendida, podendo os atos processuais serem praticados até as 24 horas do último dia do vencimento do prazo, não é? Com relação à formatação desses atos processuais, o artigo 188 também preceitua, do Código de Processo Civil, também preceitua que não existe uma forma pré-estabelecida. Então, de acordo com a urgência, com a necessidade e até mesmo com esse estado de calamidade, os atos eles podem ser praticados de maneira que satisfaça a demanda ou a efetividade da justiça perseguida, não é? A emenda constitucional de 45 de 2004, ela previu que o CNJ pudesse regulamentar algumas políticas, alguns programas e até estabelecimento de metas para a execução da efetividade da justiça, ou a prática de atos processuais que convalidasse a entrega da tutela jurisdicional para os demandados, né? Tanto de forma judicial como extrajudicial. Inclusive, já em 2020, foi estabelecido audiências virtuais, audiências remotas, também no juizado especial, no juizado especial, né, tanto o civil como o criminal. E aí, essas práticas, hoje acentuadas em função do isolamento, na verdade, nada mais é que o aperfeiçoamento dessas ferramentas e das políticas que já vinham sendo perseguidas pelo CNJ. Eu gostaria dentro desta perspectiva do CNJ, de comentar a respeito dos números que nos foram trazidos a partir da pandemia, né? Desde o dia 16 de março até agora, o que efetivamente se produziu, né? Então, está lá no site do CNJ. Dessas 297.201 decisões prolatadas até 23 de agosto, nós tivemos 223.272 decisões terminativas, ou seja, que extinguiram com o processo. E isso não tenho aqui se foram de processos em curso que estavam suspensos, mas por conta da emergência e da urgência vieram ter suas decisões prolatadas neste período. Tivemos também 73.929 decisões interlocutórias, ou seja, aquelas que que não colocaram fim ao processo, e também despachos dentro dessas 73 mil decisões. Das decisões terminativas, nós tivemos 181.921 decisões monocráticas, ou seja, que não passaram pelo colegiado. E das decisões de colegiados, nós tivemos 41.351 decisões. Dessas decisões, nós tivemos como divisões de classes processuais 91.838 decisões de agravos em recurso especial. Ou seja, os agravos em si, eles demandam uma medida de urgência, uma evidência de perigo, de dano que possa trazer às partes ou ao direito perseguido. Então, essas decisões provam que nós não tivemos impacto
do isolamento em função dos atos processuais que devem ser praticados, né? Então, desse total que nós vimos, mostra que, efetivamente, os processos eletrônicos, os atos processuais virtuais, eles foram, na verdade, sendo aperfeiçoados nesse curso da pandemia, né? Então, se eu fizer uma breve análise de como a pandemia está impactando o processo civil, na verdade, eu diria que o que está sendo impactado são os operadores da justiça, não é? Pessoas que não estavam ali muito habituadas, né? Estavam acostumadas com a rotina forense, com uma assistência de estagiário, de um assessor, e aí ia lá para o fórum, e no diálogo com o servidor, iam lá fazendo os seus atos, até mesmo dentro da sala da UAB, com a ajuda de um colega. Entretanto, quando ele se viu obrigado ao isolamento, ele foi obrigado a manusear equipamentos e até mesmo utilizar tecnologias que exigiam dele um pouquinho mais de aprendizado que não só do direito, não é? Eu mesma fui obrigada a aprender a usar o Zoom, que é uma plataforma para aulas virtuais, né? A gente estava acostumada com aulas presenciais, né? Então, esta mudança de rotina foi que impactou o curso da pandemia, mas não em razão dos atos processuais em si, porque os atos processuais já estavam previstos no CPC e pela emenda 45, a utilização ou criação ou busca de outras ferramentas para agilizar o processo em si, não é? Então, eu creio que a pandemia, ela veio apenas para acelerar um processo que já estava em curso e que eu creio que não vai ser reversível, né? Pelo menos por enquanto, né? Mas, sendo uma questão de emergência, esse estado de calamidade, no qual os atos processuais devam estar em consonância com esse perigo de contágio, ou seja, nos forçando a estar mais voltado para o isolamento, fazendo trabalhos remotos, eu creio que a tendência vai ser o aperfeiçoamento com a disponibilização de outras ferramentas, por exemplo, tecnologias do 5G que está vindo aí, que vai agilizar, inclusive, a participação dos seres humanos na manipulação ou na utilização dessas tecnologias. Então, eu já vejo aí, inclusive o CNJ comenta isso, de tecnologias de inteligência artificial, né, de softwares sofisticados para que você possa, a partir de um telefone, de um smartphone, poder realizar audiências virtuais. Isso já está acontecendo, mas às vezes acontece com uma certa precariedade, né? Ou seja, os atos processuais, hoje, eles repousam numa perspectiva irreversível. E aí, respondendo à sua pergunta, eu não creio, eu afirmo que os atos processuais não sofreram com a pandemia. Ao contrário, quem está sofrendo são os operadores do direito. É verdade. Eu dou aula em outras instituições, que não só a Universidade Federal Rural, né? Dou aula para pós-graduação também em algumas instituições privadas aqui no Rio de Janeiro. E assim, eu contei aqui, estou utilizando plataformas diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plataformas. E isso quando também acontece, isso é plataforma para dar aula, né? Fora todos os PJEs que a gente é obrigado a utilizar, né? E um precisa certificar, um precisa assinar, o outro não precisa assinar, aquela coisa toda, né? Mas assim, e acontece muito, você entrar por uma plataforma e no meio do caminho começa a travar tudo, você cria outra, abre o link, manda todo mundo para outra, ou seja, nós tivemos que nos adaptar e muito e com rapidez, né? Não deu tempo para ninguém fazer cursinho, né? Foi tudo na prática mesmo, né? Na prática e nos erros também, né? Inclusive, o comitê gestor
nacional do processo judicial eletrônico, que hoje está na gestão do ministro Luiz Fux, ele tem planos de unificar plataformas e as metodologias de utilização para todo o território nacional. Então, os processos hoje em curso, que são alguns processos físicos, já estão sendo digitalizados e alguns advogados já estão recebendo intimação para ir retirar o processo e digitalizá-los, porque não vai ter volta, né? Nós vamos estar aí diante de uma, eu não digo nova, porque o código já previa e a emenda 45 também, né? O código já estabeleceu, já em vários artigos, aí no artigo 194, 193, os meios remotos e eletrônicos para a efetivação do processo e da justiça, né? Mas, professora, se me permite um comentário, os protagonistas mesmo da pandemia têm sido os operadores da tecnologia, né? Nós temos visto aí usuários fazendo audiências virtuais em ambientes domésticos, em alguns ambientes até mais exóticos, né? Não sei se a professora viu, na rede de descanso, no volante do veículo, algumas pessoas na cama, seminus, nus, de pijama, com roupas íntimas, ou seja, são esses operadores das tecnologias que estão sendo protagonistas das tecnologias virtuais em termos de processo, né? Principalmente. E nesse quesito, eu gostaria de fazer uma ressalva e até parabenizar a FADIS e a FATEG, na pessoa da doutora Arleide e da professora Gabriela Tavares, que é mestre na disciplina de Direito Digital, que tão logo teve início as aulas virtuais, eles correram para elaborar um código de ética de uso e de comportamento em salas remotas. Exatamente para conter ou chamar a atenção daqueles desavisados ou descuidados, né? Que às vezes põe até o cachorro no colo para participar da aula, chama a avó, tia, e outros atos ali que não condiz com a postura de uma sala de aula, né? E como a doutora Arlene sempre orienta, né, os alunos e os professores, os ambientes virtuais são, na verdade, ambientes formais, porque você está em trabalho, ou você está em aula, ou você está numa audiência, né? Então, fica aqui esse parabéns, né? Essa homenagem à Fadisa por ter se antecipado com esse código de ética, e a partir daí, quem sabe, né, não vai sendo disseminado para outras áreas e outros profissionais, porque efetivamente esse ambiente virtual vai continuar, né? E aí eu até, se me permite fazer um comentário, nós vimos aí vários vídeos, né, flagrando magistrados, desembargadores, juízes e advogados com uma postura não muito ética, né? Falando palavrão, soltando pum, fazendo comentários vexatórios, né? Então, esse código de ética aí eu creio que vai fazer parte ou do código ou das empresas que estão explorando os ambientes remotos, né? É bem complicado, né? Tudo que envolve imagem, né, é complicado. Eu quero agradecer a todo mundo que está passando aí nas nossas letrinhas aí, que às vezes não dá para acompanhar, mas eu quero agradecer a doutora Rafaela, lá de Lisboa, que passou aí, a doutora Rafaela Valentim, Felipe Ornelas, doutora Ariadna, que eu sei que é lá de Brasília também, e toda hora passa alguém agora mesmo, eu estou vendo aqui doutora Sandra Thaís, Nadir Fernandes, Fátima, Marcelino, tem um advogado aqui, acho que é Santíssimo, e assim, alguns a gente identifica pelo nome, outros a gente não consegue muito, né? Tem alguém, doutora Sandra Thaís está falando aí, oi, doutora Sandra, muito obrigada por estar aqui conosco. Mas a professora falou aí nessa
questão até da digitalização dos processos físicos, né? Que sempre foi, assim, o ponto, existe um hiato, né? Processo físico e aqueles que já nascem eletrônicos. Então, a gente depende desse procedimento, né, que carece de um ser humano que pegue lá o processo e digitalize, transforme aqueles papéis todos, né, e às vezes muitos, e antigos, e cheio de ácaros, né, transforme aquilo num material digitalizado, numa informação que a gente tem acesso nos nossos mecanismos tecnológicos. Então, como é que a professora entende essa dinâmica processual de retorno, né, das atividades, já que ainda a gente ainda tem processos físicos, e aí a gente sabe que todo contato daqui para frente ele vai ter que ser muito bem articulado, né? Porque nós estamos num mundo de que a gente olha para tudo e está tudo contaminado, né? A gente olha para as coisas, é bem complicado. E aí, como é que a gente faz? Como é que a professora entende esse retorno? Acha que vai haver uma ênfase no sentido de digitalizar? Como é que a professora entende esse retorno? Bom, eu vou resumir começando com uma frase, né? Que eu não conheço o autor, mas eu ouvi e achei muito interessante, né? Nessa mudança, nós estamos tendo muita resistência, né? Então já tem aí muitos debates do que é constitucional, do que é inconstitucional, privacidade, intimidade por conta dos ambientes remotos e tudo mais, né? Mas eu creio que eventuais resistência vai ser como aconteceu com o fabricante de velas, né? Quando inventaram a luz elétrica, né? Então, é um processo que ele vai ter que suportar e vai ter que se renovar, né? Mas o meu marido é engenheiro de telecomunicações, meu filho também, então, desde sempre, a gente sempre teve muito ligado às tecnologias, né? E eu acho que as tecnologias, ela veio para facilitar, ainda que a gente tenha um pouco de dificuldade em manuseá-las, elas são muito práticas, né? Então, armazenamento nas nuvens, você não precisa mais... Eu tinha um escritório que era uma sala só de arquivo, né? Com muitas pastas, muitos papéis, e hoje você não precisa nem ter... E depois veio o disquete, depois veio o CD, depois veio o pendrive, e hoje nós temos as nuvens, né? Então, isso também está sendo providenciado pelo Conselho Nacional de Justiça para agilizar o acesso dos profissionais e essa possibilidade dos advogados não terem tantas dificuldades, né? Hoje se navega na internet com auxílio da inteligência artificial, do Google, você conversa com o celular e ele te responde, você pede sugestões, e eu creio que assim vai ser com o processo também. Inclusive o artigo 194, se você me permite a leitura, ele fala assim, que os sistemas de automação processual, vou repetir, artigo 194 do CPC, os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e dos seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamentos, observada as garantias de disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade, interoperabilidade do sistema, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício da função. Ou seja, além de já estar previsto, é irreversível. Então, o próprio Poder Judiciário, o CNJ, vai viabilizar este acesso e esta inovação para os operadores. Eu tenho amigos que, apesar de estarem aí formados 10, 15 anos, e os mais antigos ainda, reclamam da tecnologia. E aí são obrigados a ter um estagiário que muitas vezes ele não está nem preocupado se o estagiário sabe o direito. Ele quer saber se o estagiário sabe manusear as tecnologias, né? Então, eu creio que
e eles vão ter que ou aprender, né? Sou muito curiosa, então as coisas que eu tenho dúvida eu vou lá e vou fuçar na internet, e glória a Deus pela internet, porque tem gente que fala que isso é uma maldição, né, do diabo, mas para mim é uma bênção, porque ela trouxe muita capacitação para o ser humano em muitas áreas, não só para o direito, não só para o processo, não só para o jurisdicionado. Inclusive, professora, quando você tem um cliente que chega, a primeira coisa que ele fala assim, olha, eu estou com esse problema e eu gostaria que a senhora entrasse com tal ação. Eu falei, mas por que essa ação? Ah, porque eu consultei no Google e ele fala que se eu tiver esse tipo de lesão, esse tipo de perigo ou de ameaça, eu posso entrar com esse tipo de ação, né? Ou seja, o próprio cliente já é bem instruído, então que dirá o operador, né, do direito, né? É verdade. Olha, a doutora Arleide já passou aí, falou conosco, tá? Obrigada, doutora Arleide, pelo carinho de estar sempre aqui com a gente. Eu também acho que a tecnologia é algo que a gente pode aproveitar muito positivamente. Eu sei que tudo em excesso faz mal, até canja de galinha faz mal, mas a gente tem que saber tirar o melhor de tudo, né? A gente tem que examinar tudo e ficar com o que é bom. Então, eu também vejo a tecnologia, gosto muito. E assim, eu acho que a gente sana muitas dificuldades, às vezes com uma ligação, com uma mensagem, algo que é tão, né? Antigamente as coisas demandavam tanto tempo, hoje em dia você fala, peraí que eu já vejo, pronto, já resolveu, já respondeu. Então a tecnologia pode facilitar. Claro que a gente não deve ser escravo de nada, né? Mas em algumas profissões, essa utilização, ela vai ser muito mais exigente, e no nosso caso, tem se tornado. Então, até por conta disso, professora, a gente vai chegar naquele momento que a gente era mais advogado, né? Que a gente se sentia mais advogado, apesar de que a gente é advogado o tempo inteiro, mas é o momento da audiência, é aquele momento que o cliente, ele enxerga a gente, né, dentro da atuação, nossa, meu advogado falou isso, o juiz falou aquilo e falou aquilo, né? E as audiências agora também demandam tecnologia. E a minha pergunta até em relação a essas audiências mesmo. Quais as mudanças em relação às mudanças assim? Se houve mudanças processuais para a atuação dentro das audiências. Porque a gente tem a previsão de tudo, mas na hora da prática é que a gente vê o que pode funcionar ou não, né? E aí, qual é o posicionamento da professora? Então, professora, o novo Código de Processo Civil, ele primou pela solução do mérito com tempo razoável, ou seja, a efetividade da justiça, né? Tirando aí aquele estigma de que o processo era um karma, que muitas vezes o sujeito lesado morria e não via a satisfação do seu direito, não é? E até pouco tempo nós tivemos a notícia aí do processo mais longo da história, que foi na época da Princesa Isabel, a dissolução de uma propriedade, quer dizer, em pleno século XXI, você ter uma decisão definitiva, passado mais de 100 anos, não é, de litígio. Então, isso realmente o Código desprezou, ou seja, ele retirou da sociedade esta dor de não ver a satisfação do seu direito tutelado pelo Estado num tempo razoável. Com base neste princípio, não é, teoricamente, o estado de calamidade permite implementações de atos ou mesmo de ferramentas jurisdicionais para uma célere satisfação. Entretanto, o código ainda é vigente. Então, considerando que a pandemia vai passar, o estado de perigo, que prevê medidas urgentes, vai passar, o código ainda permanece. E dentro dele, nós já temos a previsão de autocomposição, não é? Que propriamente não demanda uma audiência, podendo a autocomposição ou a conciliação vir pelos próprios operadores do direito. Então, o processo, eu penso que ele vai vir como último
última instância para a solução do conflito, e não propriamente uma demanda judicial, não é? Então, e nisso também eu parabenizo a Fadisa, que tem, assim, em vários períodos, oferecido curso de conciliação e mediação para os alunos, tem oferecido cursos de perito judicial, que muitas vezes ele pode atuar também como um consultor numa solução de conflitos, e isso faz com que você retire do Poder Judiciário esse paternalismo de tutelar o direito, mas, ao mesmo tempo, permitindo que a sociedade regule a solução dos seus conflitos de forma pacífica, não é? Deixando para o Estado apenas aquelas questões que realmente demandam a força e a autoridade. Em relação às audiências, o artigo 235, parágrafo 3º, também ele já permitia práticas de atos virtuais. Então, lá tem a previsão, né, de audiência por videoconferência, utilização de recursos tecnológicos, né? O artigo 334, parágrafo 7º, também falando da mediação e da conciliação, com audiências judiciais antecedentes ou no curso do processo. O artigo 385, parágrafo 3º, também, inquirição das testemunhas e das partes por meios virtuais. E aqui eu gostaria de, até já está encaminhando para o final, de fazer contar dois casos que demonstram, de um lado, esta legalidade que ainda permanece, ou seja, a formalidade, e de outro, a modernidade, né? Então, se me permite contar esses dois casos que me chamaram a atenção e ilustram bem a resposta à sua questão, né? Uma delas era a respeito de um sujeito que entrou na justiça pedindo que a justiça ordenasse ao amante a devolução da mulher, porque ela se envolveu com outro e acabou indo embora. Então, ele entrou na justiça requerendo que o sujeito amante devolvesse a esposa. A esposa foi chamada, né, num momento de conciliação, e foi oferecido para ela: a senhora pretende se divorciar ou pretende manter o relacionamento extraconjugal? Ela falou assim: não, eu gostaria de ficar com os dois. Aí a justiça, a juíza ou o juiz, não sei, acabou autorizando que ela passasse um tempo com o marido e um tempo com o amante, mas desde que ela voltasse para casa. Isso foi na conciliação. Só que ela voltou para casa e sumiu com os filhos e com o amante. O marido vai, volta na justiça, e aí o amante é intimado, citado. Como ele não compareceu em juízo, ele foi julgado à revelia. E hoje o sujeito corre atrás do cumprimento de sentença para obrigar a mulher a cumprir aquela determinação do acordo, onde ficou estabelecido que ela viria a cada 15 dias. Então, aí eu digo que foi um preciosismo legalista com relação à revelia, mas que ainda tramita nesse Brasil de meu Deus aí, né? E esse fato se deu no Maranhão, eu não me lembro agora o nome da cidade, mas está aí na internet para todo mundo ver, que inclusive foi matéria jornalística. Um segundo caso que mostra já a aplicação da modernidade e de forma a satisfazer a efetividade da justiça foi uma mãe que entrou com pedido de pensão alimentícia e não conseguia citar o réu, né? E aí, no dia da audiência, ela compareceu e falou: ele não foi citado. Aí a juíza: você tem o telefone dele? Ele tem o WhatsApp? Tenho. Ela ligou para ele e falou: olha, aqui é a juíza de tal vara, e eu estou aqui com um processo de pensão alimentícia e quero saber se você quer fazer um acordo. Aí ele: como que eu faço? Ela falou: põe o seu RG aí na sua face, né, do seu lado. Aí ela deu print na tela, falou: o senhor está identificado, a partir de agora está em audiência, vai ser lavrado um termo e eu quero saber se o senhor
quer fazer uma proposta. Aí ele fez a proposta, ela falou, então, está aceita a proposta, e o senhor fica intimado a comparecer aqui para assinar o termo da audiência. E aí, depois perguntada a ela, e ele compareceu? Ele compareceu e está cumprindo a obrigação. Então, esse é o retrato hoje da nossa situação de pandemia, que, de um lado, trouxe alguns fatos marcantes para a sociedade, mas para o processo em si, eu ouso dizer até que, depois de passado esse período, será um campo muito fértil para os advogados, em razão da suspensão de contratos, da suspensão de cláusulas contratuais vigentes, locação, desocupação de empresas, dissolução de pessoa jurídica, dissolução de propriedades, enfim, nós teremos aí várias demandas processuais que não são as tecnologias que vão extinguir este privilégio do advogado de ser um instrumento da justiça. Que bom. Olha, eu adoro ouvir casos, né? Porque a gente vê cada situação, né? E a gente não imagina que isso vai parar assim, nas raias da justiça, né? A gente imagina que as pessoas vão sanar essas lides, né, familiares, né, internas ali de uma forma, né, entre elas, né? Mas a gente já sabe que não é. A doutora, a juíza Janice Bastos, né, juíza trabalhista de Santa Catarina, ela esteve aqui conosco e falou que as audiências trabalhistas, elas têm transcorrido com muita facilidade, que tem sido muito bom, inclusive porque a Justiça do Trabalho, ela é uma justiça com muito peso auditiva, né, das testemunhas, né, da própria parte, né, e daquela não orientação direta para o advogado, então a gente temia por isso, né. Mas ela disse que tem sido muito bom, que existem ambientes virtuais isolados, e a pessoa aguarda, e tem sido bacana. Eu acho, inclusive, também concordo com a professora, que vai haver um campo fértil de trabalho. Eu acho que a advocacia extrajudicial, ela tende a se fortalecer. Esses procedimentos, né, de autocomposição, eu estimulo, porque eu acho que tudo que a gente pode resolver sem que aquilo se prolongue é muito lucro. As pessoas falam, você é acordista. Não é isso. Eu sou de soluções. Se a gente pode solucionar agora, por que vamos deixar para solucionar depois? Então, e quem sabe, quem espera tanto pelo depois, às vezes, tem uma solução tão pior do que teria antes. Então, eu sou das soluções. Então, lá na universidade, a gente tem um convênio com a diocese local e eles enviam para nós pessoas que procuram a diocese, né, o Departamento de Direitos Humanos, e geralmente são questões ligadas a direito de família, relações de acordo de guarda, às vezes um divórcio, alimentos, e eles vão para lá e nós fazemos atendimento no núcleo de prática jurídica, até dou aula no núcleo também, e a gente vê os estudantes ali, que a gente separa em turmas, né, em grupos, né, e dali já sai tudo só para ser homologado. Já sai definido o valor, já sai o pedido o dia que um vai visitar, e assim a gente já está resolvido. E ele vem dali do bairro do lado, passa pela universidade, resolve, depois ele já está assinado, depois aquilo só vai ser homologado, e aquilo resolve a vida da pessoa. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né, de soluções, né? Não olhar para a esfera judicial como aquela que tem que ser aquela coisa longa, demorada, né, que o juiz presente é o detentor da verdade. Às vezes resolvemos nós, partes, assistidos por a minha única crítica com relação às conciliações e autocomposição é que a OAB perdeu a oportunidade de trazer para a OAB Concilia, tirando do Poder Judiciário, mas outorgando aos operadores do direito, aos advogados, esta possibilidade, não é? Como um braço da advocacia mesmo, né? E hoje nós vemos aí, não desmerecendo quem atua como conciliador, né? Vários profissionais, não é? Mas isso é uma questão passada também, que não tem volta, e o Poder Judiciário tem desempenhado muito bem este relevante papel social, não é? E agora, em tempos de pandemia, ele
agilizou muitas formas de se efetivar a justiça, né? Apesar de alguns entraves aí financeiros. E neste sentido, desta atuação do Poder Judiciário, eu só chamo atenção para que esta sistemática de execuções de métodos e políticas para a efetivação da justiça, em tempos de pandemia, não se converta numa gestão do poder político, devendo ficar muito bem separado a atuação do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, para a efetivação da justiça em tempos de crise. Outras crises virão, a pandemia vai passar, outras virão. Mas esse poder político, o poder de gestão da justiça, da política, do legislativo, tem que ficar muito bem separados. Adorei. Professora, desativei os comentários, a gente vai ter a nossa foto oficial. Peraí, deixa eu fazer. A Vitória faz lá também, porque às vezes eu salvo aqui, a dela fica melhor. Isso, já fiz. Quero agradecer imensamente mais uma vez essa passagem aqui conosco, esse tempo que a doutora esteve aqui. Quero dizer que aprendemos muito, que a professora é extremamente simpática, que fala muito bem, tem um pensamento muito organizado. É muito organizada também, porque estava com tudo pronto para passar para a gente. E a gente gosta muito, porque depois a gente está fazendo os relatórios, né? E toca relatório, que vai ficar isso aqui de relatório. Então, gostei muito. Quero agradecer e quero perguntar se eu posso salvar a live para disponibilizar para quem não pôde assistir. Por favor, por favor. Então, nós somos multiplicadores de conhecimento, né? Mesmo que não saibamos tudo, mas o pouco que a gente sabe, a gente compartilha, né? Em épocas de tecnologia, a gente tem que transmitir. E quero agradecer e finalizar. Muito obrigada mesmo. Tem a nossa gratidão. Tem um espaço aqui aberto quando quiser voltar. Tá bom? Professora, eu agradeço e parabenizo mais uma vez pelo magnífico projeto e que venham outras lives com outros temas, outros assuntos. Eu sou uma curiosa e quando precisar pode contar comigo. Nossa, ganhamos o dia. Muito obrigada, professora. Tchau, gente. Vai ficar salvo, tá? Vou salvar. Um beijo. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.